Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online desse dia 6/1/2026 e hoje nós estamos em Jeremias 29 e também 1 Coríntios 9:16, que diz assim, Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente e encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso mais. Aqui é uma expressão de Jeremias. E 1 Coríntios 9:16, Paulo diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o desafio e efeitos e tipos da palavra em obra, em exercício de trabalho no indivíduo, conforme a intensidade que o indivíduo se entrega a Deus. Veja, Paulo e Jeremias foram um exemplo do efeito da palavra completo, radical, da entrega a Deus, mas um efeito apenas e unicamente de instância espiritual. Veja, Deus não quer que o ser humano seja só espírito. Se a gente fosse só espírito, nós não seríamos alma e não seríamos corpo, certo? Uma vez que a gente é um ser trino, nós temos espírito, temos alma, que é a parte funcional de comunicação, intelecto com toda a existência nossa, com o nosso externo, com o nosso interno, com a natureza, com o mundo físico e o mundo espiritual. Nossa alma é o intelecto que liga essas reações funcionais. E nós temos a parte física, a matéria física, com o qual nós vemos, tocamos, sentimos, percebemos. Nós somos então um ser trino. Uma vez que somos trino, o efeito da palavra, ele não é só para ser espiritual, senão nós seríamos apenas espírito, ou como os anjos que não têm corpo físico limitado a habitar nesta terra. Eles têm um corpo, mas não é um corpo limitado ao planeta, relativo ao planeta Terra, com as necessidades de alguém que mora no planeta, de um corpo que mora no planeta Terra. Agora veja, a palavra de Deus em ocasiões foi enviada de forma completa e ela funcionou na forma física. Teve momentos que a palavra de Deus ela foi enviada de forma completa e funcionou na forma somente espiritual. E aí nós vemos esse exemplo hoje aqui quando nós observamos que, por exemplo, para Salomão foi-lhe dada, a palavra diz, a sabedoria. O próprio Provérbios fala que a sabedoria é a presença de Deus, ela está aguardando quem possa lhe dar lugar. Mas a sabedoria que Salomão recebeu foi uma sabedoria que diz a Bíblia que ninguém mais receberá. Tudo que já passou, Salomão já sabia e somente se repete. Então, o efeito que Deus colocou em Salomão da sabedoria de Deus foi extremo, foi completo. Foi o efeito do poder da palavra. Só que Salomão recebeu o efeito da palavra e soube traduzi-la, ou seja, trazer do céu para a terra as essências de Deus, numa transformação de aplicação, interpretá-la numa forma de aplicá-la em modos naturais, materiais, funcionais, físicos e externos também. Então a sabedoria de Deus dada a Salomão veio com o entendimento de transformá-la para alcançar como bênçãos, abundâncias e prosperidades, não só no quesito espiritual, nas importâncias espirituais, mas ela também alcançou efeito no estado físico, material de organização, funcionalidade, por isso que nós temos a sabedoria de Salomão escrita nos deixando orientações funcionais da vida, porque temos um corpo, porque vivemos num planeta. Então a sabedoria se transformou em questões funcionais da vida e também financeiramente,
para o recurso do ser humano ele se manter. Então foi dado para Salomão a plenitude da palavra, que abrange o efeito funcional, material e financeiro, incluso filosófico existencial. Agora, esse mesmo efeito da palavra, ele foi dado a Paulo. Paulo foi um dos escritores que mais escreveu o Novo Testamento, boa parte, praticamente todo o Novo Testamento. Só que Paulo terminou os seus dias preso num lugar, numa cela desumana, no estado desumano. Por que Paulo, com todo o efeito da palavra, ele teve uma finalização, a demonstração externa, a olho comum, desumano, sendo que ele tinha todo o poder da palavra? Porque sobre ele veio o efeito da palavra, mas ele não se intentou a se importar com a aplicação terrena, porque ele já tinha vindo de todo um cuidado terreno, né? Agradar a Deus, agradar as coisas de Deus, agradar a lei de Moisés, e ter um nome, ter um estudo, ser bem visto, ser uma pessoa dedicada. Então ele já tinha toda uma carreira sucessiva, aonde todas as honrarias humanas para ele já não importava, já não era mais um foco, já não era mais do interesse dele uma manutenção externa, no caso dele de ficar procurando status, posições, honrarias. O foco dele, depois que ele conheceu a Cristo, era saber tudo o que Cristo poderia entregar para ele e o que tinha mais na palavra. E aí ele se tornou um acadêmico da palavra de Deus espiritual, e ele foi buscando mais da palavra, mais ele recebia da forma com a qual Deus tinha o entendimento dele, passava para Paulo. Paulo foi sendo aperfeiçoado como um instrumento espiritual, e então foi feito por Deus uma estratégia para falar com aqueles que menos se poderia ter acesso pela palavra, incluso os que mais estavam em eminência no tempo de Paulo. Então Deus usa do entendimento de Paulo e leva Paulo, uma vez que ele tinha intrepidez, decisão, coragem de falar, ele falava daquilo que Deus lhe tinha dado. E quando ele ainda era alguém que tinha matado cristãos, Deus disse para Ananias: este é para mim o vaso precioso. Por quê? É porque ele estava fazendo tudo certinho? Não. É porque Deus estava vendo as qualidades de definições dele, as qualidades de decisão. Quando ele fazia uma coisa que ele entendia que devia fazer, ele era decisivo, ele era focado, ele realmente fazia o que devia fazer. Então, essas qualidades são importantes. Eu preciso de alguém com uma qualidade, uma coragem, uma ousadia como essa. Preciso dele, ele é valoroso. Mas não era porque ele estava certo. Eram alguns pontos que eram perfeitos para Deus, para aquele tipo de área e trabalho. Quando as escrituras falam varão perfeito, não é que a gente consegue ser perfeito em tudo e aí Deus nos leva. Não. Que naquela área pelo qual você foi escolhido e você tem dons e talentos a desempenhar, quando você é bem treinado, você está aperfeiçoado para aquilo. Você se tornou perfeito naquela área. Mas ninguém consegue ser perfeito em tudo, ok? Em todas as áreas. Nós somos santificados por Deus, perdoados por Deus, limpos por Deus, e isso não é razão para errar. Ah, não sou perfeito em tudo, ninguém é, vamos errar. Não. Deus diz para a gente não abusar daquilo que Deus nos deu, foi o perdão dele. Mas o aperfeiçoamento que a palavra diz, esse está perfeito, significa áreas que Deus escolhe para nos usar, em dons e talentos. Muito bem, sobre a medida que ele escolhe. Então, Paulo foi um exemplo da utilização da palavra ao extremo, sem nenhuma vantagem humana, sem nenhuma vantagem ou interesse de resultado físico, sem nenhuma aderência de frutificação para alguma área, né? Fosse financeira, fosse familiar,
conjugal, sentimental, fosse filhos, fosse alguma área que ficasse para eles, assim, se beneficiar daquilo. Não, Paulo terminou os dias e parece que ele não se beneficiou de nada físico do mundo, da vivência humana comum, não é aquela vivência suja do mundanismo, mas é a vivência do ser humano que está na terra. O próprio Jesus disse, né? Vocês que vivem o reino receberão 100 vezes mais aqui na terra. Paulo não recebeu toda essa abundância. Por quê? Porque ele focou em ser um exemplo sumo da palavra. Não foi da aplicação do desenvolvimento físico, humanitário, de quem serve a Deus, constrói família, tem filhos, vai na escola levar os filhos, volta para casa. Não, ele não foi esse exemplo da palavra funcional de vida humana, terrena, que é a nossa vida também. Não, ele foi um exemplo sumo da palavra no conhecimento, a interpretação do conhecimento sumo da palavra, sem nenhum desenvolvimento humano, sem nenhum desempenho de prosperidade no humano. Então Paulo poderia ter enriquecido, poderia ter feito família, poderia ter feito filhos, poderia ter criado escolas, desempenhado muitas coisas com desenvolvimento e com a acessibilidade que ele tinha por ele ter sido cidadão romano e judeu. Mas não foi isso que ele focou. Ele foi para o lado de conhecer mais a Cristo, porque ele viu que a glória de Cristo era muito maior do que uma vida terrena, e ela é. E além dele focar mais a Cristo, ele também, coincidentemente, que Deus coincidiu com isso e era plano de Deus, Deus fez dele um sumo de fruto único da palavra. Diferentemente, por exemplo, como já falamos de Salomão, que a palavra ela veio para frutificar na sabedoria e se expandiu nas construções de Salomão, no tempo que ele construiu, naquilo que ele organizou no seu reinado, na prosperidade que ele teve, que ele enriqueceu, que não teve peleja no tempo de Salomão, era um tempo de paz, que ele soube lidar com todos, ele soube deixar a sabedoria de Deus em muitas coisas. Então, houve uma diferença da aplicação da palavra pelos propósitos diferenciados de Deus na palavra, ok? E o próprio Evangelho, Paulo disse, o Evangelho de Cristo, ele é proveitoso para todos os bons desenvolvimentos de todas as áreas. Não é erro prosperar, mas há se atentar o que nós estamos desempenhando com a palavra e quais as áreas que estão frutificando. Porque aquilo que a gente não focar para cuidar, a área que a gente não focar, para realmente ser atencioso com ela e cuidar, a palavra está ali para ser bênção, mas não frutifica, né? E aí Jeremias era outro que foi um exemplo pleno da palavra. Ele se entregou para Deus para ser um profeta, só que ele sofria muito. Ele era um profeta que nas escrituras, desde criança, ele tentou, né, evitar um pouco aquele chamado, porque ele não se sentia preparado, tinha algo dentro dele que era uma luta interna. E aí Deus disse, não digas que você é uma criança. Ele disse para Deus, eu sou criança. Ele disse, não, quando eu te chamar, não digas que você é uma criança, porque você para mim já é um adulto, já é alguém. E onde eu te enviar, você vai, né? E aí Jeremias talvez pressentia que o chamado dele iria passar por um processo de muita profunda tristeza, angústia, aflição. Por causa disso, nós vemos que o ministério de Jeremias foi doloroso, evidentemente muito solitário, e com muita dor, muito grito. E aí ele fala sobre um processo do chamado dele aqui, né? 2 versos antes ele diz, persuadiste-me, Senhor, fiquei persuadido, mais forte fosse o Senhor do que eu, e o Senhor prevaleceu em convencer Jeremias para trabalhar para ele. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Ele disse, eu aceitei teu chamado, mas eu sou motivo de vergonha, né? E zombam de mim, porque desde que falo, eu clamo, eu grito, aviso sobre violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor, e mesmo assim isso se tornou uma vergonha, um ludibrio todo dia. Então, Jeremias começa a explicar de que por mais que ele estava na obediência,
mesmo assim, o efeito isso é um processo, depois a gente vai falar, né? Fases do ministério que parece que não tem efeito nenhum, hora nenhuma. E Jeremias estava nesse processo, ele diz: a tua palavra se tornou uma vergonha, um ludibrio, todo dia parece que não funciona nada, mas era só uma fase, né? E aqui então, o versículo de hoje, Jeremias diz: eu disse então, não me lembrarei de Deus, não falarei mais do nome de Deus, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso mais. Então Jeremias sofria por fazer, por aceitar o chamado de Deus, e quando ele parava, ele também sofria por parar, porque ele sentia tanto a necessidade como ele via o poder da palavra. Quando alguém ouve, ele traz um efeito de cura. Então, se você tem a cura e você não tem condições de trazer ela para as áreas, para aquilo que é importante, aquilo corrói você por dentro. Porque você sabe um caminho e você não tem como demonstrar aquele caminho, né? E aí, ele falando sobre esse processo do chamado dele, né? Diante de Deus. Por efeito, Deus escolheu Jeremias para um efeito de anúncio, mas de surdez. Ele seria escolhido para anunciar completamente a palavra, mas os que estavam ao redor, referindo-se a Jerusalém, seriam surdos cronicamente. E uma vez que surdos cronicamente, isso ia trazer um desgaste, né, relativamente ao profeta, de falar, sem resultado, sem resultado, sem resultado. Então aquilo seria um extremo desgaste. Mas o que Jeremias profetizou ficou como testemunho contra o próprio povo que não ouviu, e depois serviu para nós nos dias de hoje observar que Deus estava ali com a cura, sempre dizendo: pode resolver tudo agora, mas você tem que ouvir. Mas não, o povo não ouvia. Então, isso tudo para testemunho, para demonstração para a gente da funcionalidade da palavra sempre presente nas fases, independente dos desafios, e que muitas vezes Deus nos escolhe por um propósito, e é como a Bíblia diz: um planta, outro colhe, e Deus dá o crescimento. Jeremias plantava o anunciar, mas Deus sabia que o povo não ia ouvir. Deus preparava um crescimento tardio, né? Não era o povo daquele momento em que Jeremias profetizava que iria ouvir, mas o que o próprio profeta profetizava estava plantado, e aquilo iria dar fruto posteriormente, né? Então o povo foi para o cativeiro, sofre do cativeiro, aí depois lembra do que Jeremias profetizou. Aí depois de 70 anos é que não tinha nem força mais para chorar, as harpas guardadas, não podia cantar, não tinha alegria para cantar. Aí depois vai lembrar: poxa, a gente estava no nosso espaço e a gente não podia, né? E não dava valor. Então, toda profecia é uma palavra lançada que ela tem o seu fruto imediato, temporário e permanente. E aí, se ela não dá fruto agora, ela está lá com todo o poder. O silêncio do processo já está fazendo muita coisa pela palavra. E nós somos escolhidos pela palavra para dar frutos espirituais, como Paulo, frutos materiais, como Salomão, e frutos também intelectuais, para chegar no intelecto, corrigir nossas áreas de alma, como Jeremias. Ainda que a gente está num processo de edificação e não esteja tudo pronto, a palavra já está presente falando, até que Deus complete o que Ele quer fazer, ok? Então hoje nós vemos sobre fases do efeito da palavra de Deus, como que funciona esse processo e como que nós nos dedicamos ao próprio Deus para que a palavra dele, ela realmente tenha lugar, tenha espaço, tenha fruto, e que a gente possa ter uma funcionalidade dela, não só na preparação para a vida espiritual, mas que a gente seja saudável hoje. Porque se a gente não for saudável hoje, bem desenvolvido, funcional,
atendendo às nossas necessidades hoje para a gente fazer, não adianta. O próprio salmista diz: quem te louvará? Morto, não tem jeito. Disfuncional, não tem jeito. Faltando as coisas, não tem jeito. Então, a própria forma do reino funcionar em nós é a funcionalidade ter espaço. Tudo isso é a palavra, com bom proveito em todas as áreas da nossa vida, a nossa obediência plena e a gente realmente organizar tudo aquilo que Deus nos pôs nas nossas mãos, todas as áreas da vida nossa, né? Diante de Deus. O Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.